Spiritus Sanctus, procerens a trono, apostolorum pectora, invisibiliter penetravit, alleluia. 30 de abril de 2025, Atos dos Apóstolos, a pregação de Pedro, capítulo 2, versículos de 22 a 36. Varões israelitas, ouvi estas palavras. A Jesus Nazareno, homem acreditado por Deus entre vós, por meio de milagres, prodígios e sinais que Deus operou por meio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, a este homem que foi entregue segundo os desígnios e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Deus o ressuscitou, livrando-o dos laços da morte, porquanto era impossível que por esta fosse retido. Com efeito, Davi diz dele: Eu via sempre o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isto se alegrou meu coração, e exultou a minha língua, e além disto a minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás a minha alma na habitação dos mortos, nem permitirás que o teu santo experimente a corrupção. Ensinaste-me os caminhos da vida, e me encherás de alegria com a vista da tua face. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos francamente do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até ao dia de hoje. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe tinha prometido com juramento que um da sua descendência se sentaria sobre o seu trono, profeticamente falou da ressurreição de Cristo, dizendo que não seria deixado na habitação dos mortos, nem a sua carne sujeita à corrupção. A este Jesus ressuscitou Deus, do que todos nós somos testemunhas, elevado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, ele o derramou como vós vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo diz: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, toda a casa de Israel, com a maior certeza, que Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus, a quem vós crucificastes. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa dei. Ouvimos aqui um Pedro transformado. Ele proclama a verdade sem medo, ciente das consequências que isso pode acarretar. Os inimigos do Senhor também são seus inimigos, desde que não se convertam verdadeiramente pela graça de Deus. Essa conversão é-lhes constantemente oferecida, mas infelizmente nem sempre a aceitam. No entanto, a verdade deve ser dita. É um testemunho para o céu e para a terra. Pedro não se furtou a essa obrigação. É o Espírito Santo que lhe dá a força para proclamar abertamente que crucificar e matar o Filho de Deus foi um crime sem igual. No entanto, Pedro mostra aos israelitas que tudo o que havia sido predito nas Escrituras se cumpriu em Jesus e que Deus entregou o seu próprio Filho. Pedro anuncia então a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Ele também o faz com base nas Escrituras, citando as respectivas passagens de Davi e dando a entender aos seus ouvintes que o ressuscitado cumpre a sucessão de Davi. Deus havia feito um juramento a Davi de que um descendente do seu sangue se sentaria no seu trono. Ele viu de longe e falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no Hades, nem a sua carne experimentou corrupção. Os apóstolos agora testemunham que com a ressurreição de Jesus, que foi exaltado à direita de Deus,
a promessa foi cumprida. Pedro refere-se então ao envio do Espírito Santo, que acabam de testemunhar. A presença maravilhosa da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O discurso esclarecido de Pedro, baseado na evidência bíblica e corroborado pelo sinal inconfundível da descida do Espírito Santo, leva agora à exortação à casa de Israel, para que reconheça o crucificado como o Senhor e o ungido de Deus. Desta forma, o ponto essencial ficou esclarecido. Eles não estavam de forma alguma sob o efeito de álcool a contar histórias incoerentes, mas eram testemunhas enviadas e credenciadas por Deus para anunciar a salvação aos homens, mesmo à custa de perseguição e morte. Estavam inebriados pelo Espírito Santo. Os apóstolos sabiam muito bem que agora os homens, e em primeiro lugar os filhos de Israel, teriam de tomar uma decisão. Estariam dispostos a reconhecer e a aceitar a vontade de Deus, a acreditar no testemunho dos apóstolos e a tornar-se discípulos do Senhor pela iluminação do Espírito Santo? Até hoje, a decisão que toda a humanidade deve tomar após ter recebido a autêntica proclamação ainda está pendente. Acreditarão no Filho de Deus? Deixar-se-ão iluminar pelo Espírito Santo e alcançarão a salvação? Partindo de Jerusalém, a mensagem do ressuscitado chegará agora a todo o mundo, e as suas testemunhas proclamarão o Evangelho com o poder do Espírito Santo. Foi assim que o Pai Celestial quis e preparou tudo para que isso acontecesse. Os homens ouvirão? O discurso de Pedro não foi em vão. Amanhã veremos como o Espírito Santo operou com poder nos corações dos seus ouvintes. Hoje, ouviremos uma antífona que diz: O Espírito Santo, proveniente do trono, penetrou invisivelmente os corações dos apóstolos. Aleluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Spiritus Sanctus, procerens a trono, apostolorum pectora, invisibiliter penetravit